Muito bem, sejam todos bem-vindos, começando mais uma edição do seu podcast de segunda, onde o segunda, no nome do podcast, não tem nada a ver com a qualidade dele, mas sim o dia com que ele vai a semana. Toda segunda-feira nós estamos aqui, a partir das 19h30 com você, levando sempre um tema de relevância. Lembrando para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações para você ser avisado todas as vezes que nós entrarmos no ar. Estamos ao vivo agora a partir do YouTube da Interativa Web Rádio TV e já contando com a sua participação. O tema de hoje é o cristão, aliás, o crente ou cristão. Qual é a diferença? Esse título foi nos mandado aí por um ouvinte que tinha essa dúvida e nós resolvemos trazer então esse tema aqui hoje. E já estamos com ele aqui, pastor Eduardo Messias, um dos apresentadores do nosso podcast de segunda. A paz do Senhor, pastor Eduardo Messias. A paz do Senhor, Marcão, a paz do Senhor, pastor Hildo, que é o nosso convidado de honra hoje. Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar trazendo aqui minha gratidão, palavra de gratidão aos nossos telespectadores, nossos ouvintes, que está tendo um respaldo muito grande. Se está conversando com a missionária Maria Helena Diniz, Marcos, ela teve um respaldo, teve a agenda marcada lá em Imperatriz, Maranhão, devido àquele podcast sobre o cristão e a depressão. Temos tido uma forte audiência e está causando polêmica. Eu fui muito procurado pelos desigrejados, alguns concordaram, outros discordaram do nosso tema passado, né? É muito interessante essa questão. E dizer para você que é um bate-papo informal, apesar de sermos pastores. Aqui nós estamos falando de uma forma aberta, simples, para tentar diluir algumas dúvidas, para aproximar você desse programa maravilhoso. Deus abençoe. Eu quero estar aqui convidando para trazer essa saudação o pastor Hildo Melo, que está em Maringá, se eu não me engano, né, pastor Hildo? A paz do Senhor, pastor Eduardo, tudo bem com o senhor? Tudo bem com todos os ouvintes? Que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui na cidade de Maringá, cumprindo alguns compromissos ministeriais. Nós somos ali da nossa querida cidade de Goiânia, do campo de Campinas, e estamos ali pertinho de você, pastor Eduardo. Pastor Eduardo é um amigo, um pastor extraordinário. Eu costumo dizer que no estado de Goiás, ele está ali no top 5 dos pastores, presidente de campo do estado de Goiás. É bondade sua, meu amigo. Deus te abençoe. Marcão, só ressaltando tanto que teve repercussão no tema passado. Semana passada, qual foi o nosso tema mesmo? Da semana passada? Aí você me apertou. Respondendo essa pergunta a semana toda, você esqueceu, Marcão? Foi a semana toda respondendo perguntas, mas nós trouxemos aqui o tema que foi a crise na fé, não foi? Eu confundi crise na fé com a outra questão. O outro da semana passada também teve uma grande repercussão, né? Pois é, pastor. Nós estamos falando da crise na fé que o povo está tendo ultimamente e foi muito interessante. E tivemos a participação de alguns desigrejados. Antes de nós começarmos com esse tema, só respondendo algumas perguntas, pastor, traz alguma coisa a respeito desse movimento dos desigrejados. O que o senhor acha desse movimento? É factível, é possível servir a Deus sem ter comunhão com o corpo de uma igreja? Eu não concordo da pessoa não ter comunhão, a não ser com o corpo. A igreja ela foi instituída para isso. A questão do desigrejado é uma insatisfação gerada por muitas pessoas. Essas pessoas elas são insatisfeitas com os sistemas e muitas vezes grande parte dos desigrejados, na sua totalidade, são pessoas que mais são indagadoras, mais são polêmicas do que, de fato, pessoas que servem a Deus. Eu conheço alguns, tenho contato com alguns, são pessoas que são contra tudo e todos, e isso é muito ruim. É o devido grau de insatisfação. A gente sabe que a igreja ela é muito inclusiva, né? E tem os seus grupos, e isso todo segmento da sociedade tem os seus grupos. Grupos são as pessoas de idades, pessoas que têm mais afinidade, que você faz parte. Tem uma expressão vulgar, panelinha da igreja. Não é uma panelinha, é um grupo de afinidade. Geralmente a gente tem amizade, a gente participa da casa, dos eventos das pessoas que a gente tem uma maior afinidade. E isso é normal. Comunhão a gente tem que ter com todos. Comunhão a gente tem que ter com todos. Mas participação da nossa intimidade, da nossa programação,
é um grupo seleto. Geralmente são pessoas que não se enquadram em nenhum grupo. Geralmente são pessoas muito revoltadas com tudo quanto é tipo de sistema. Eu não acredito em ter comunhão com Deus se não for por um grupo de igreja, de alguém que tem uma liderança. Igual, uma coisa interessante, quando Paulo fala para Timóteo a respeito do dom, a gente sabe que dom é uma coisa inata. E Paulo fala assim, por esta causa, eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, que foi te colocado por intermédio das minhas mãos. Tem gente que tem um dom, mas precisa ter uma mão, uma autoridade espiritual para chancelar esse dom, para liberar esse dom. A gente tem que ter uma autoridade espiritual para colocar a mão sobre a nossa cabeça. A gente não está aí à deriva no mundo. Deus deixou as instituições e deixou também a liderança para que a gente preste conta espiritual, para que tenha orientação espiritual. E aí tem pessoas que usam o termo, não, eu já falo direto com Cristo. Será que fala mesmo? Se Cristo deixou as lideranças, deixou líder, pastores, pessoas para tomar conta do rebanho, ele vai quebrar seu próprio princípio em abrir um canal direto com a outra pessoa? Perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? É uma pergunta tão simples de responder, e o próprio Jesus falou assim, nós não conseguimos enxergar Deus no nosso irmão, que está do nosso lado, quanto mais nós teremos comunhão com Deus, que, no entender do povo, estaria no céu. Não é assim mesmo, pastor Hildo? Isso, o que acontece? São pessoas que não querem responsabilidades, não querem ser cobradas. Bateu mais ou menos com o que nós estávamos falando, que, a bem da verdade, o desigrejado não é uma pessoa decepcionada com Deus, é uma pessoa decepcionada com o que ele esperava encontrar na igreja, o que ele achava que Deus tinha que fazer. De certa forma, ele quer até induzir Deus a ser o Deus do jeito que ele quer, não é? Porque, assim, é a questão da igreja real e da igreja ideal. A igreja ideal, todo mundo tem uma ideia de uma igreja ideal, mas o fato de eu participar dela vai fazer com que ela não seja essa igreja ideal, porque eu sou imperfeito. Então, a gente vai participar da igreja real, que são pessoas imperfeitas assim como eu. Grande parte dos desigrejados, eles esperam a perfeição das pessoas, sendo que elas não são perfeitas. E isso é a igreja real. A igreja real é um grupo de pessoas imperfeitas. Bem colocado pelo nosso convidado de honra, pastor Hildo. Pastor Hildo, é um prazer ter você aqui conosco. Nós já estamos recebendo algumas perguntas. O nosso tema hoje é cristão ou crente, não é? Qual a diferença entre ser cristão e ser crente? Eu preparei um breve histórico aqui, mas quero ouvir primeiro do senhor. Qual que é a diferença, pastor, entre cristão e crente? Cristão e crente. Crente é a palavra, a ação de quem tem fé. É uma pessoa que crê em alguma coisa. Então, o crente, esse termo é um tanto quanto genérico, porque você vai ter o crente budista, você vai ter o crente muçulmano, você vai ter o crente católico, você vai ter o crente espírita. O crente é alguém que tem uma prática de fé. E o cristão, ele é aquele que pratica o cristianismo. Esse termo cristão, ele surge ainda no primeiro século da igreja, ali na cidade de Antioquia, que eles usam o termo grego cristianos, que quer dizer Cristo em miniatura, ou pequenos cristos, que quer dizer que representava Cristo, o modo de vida dessas pessoas parecia com um jeito do Cristo, de fato. Então, cristão é quem serve a Cristo. Todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Essa é a máxima. Todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Tiago 2,19, né? Crer em Deus, até os demônios creem e tremem. Ser só crente não faz alguém uma pessoa aceitável diante de Deus. Sabe-se que sem fé é impossível agradar a Deus, mas a Deus e a fé é inerente ao que crê. Interessante essa colocação aqui de um ouvinte nosso, né? Vamos lá. Tem alguma pergunta aí, Marcão? Vamos começar já apertando nosso convidado. Então, eu estou terminando de arrumar aqui as perguntas do WhatsApp, mas eu já quero agradecer, né, também o pastor Hildo por estar nos dando essa
moral aqui para o nosso podcast de segunda, e dizer que a maioria das perguntas vem justamente para isso. Mais uma pergunta me chamou a atenção aqui. O que é ser cristão? E é um termo muito genérico. Cristão, mas é muito específico. É ser um pequeno Cristo, andar como Jesus andou, como diria aquela canção tão bonita de um certo padre, né? Andar como Jesus andou. Escandaliza no Pastor Hildo, isso aqui é um bate-papo informal, a gente brinca muito. Vamos lá, passar para o senhor. O que é ser um cristão? O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 21, ele vai dizer assim, para isso fomos chamados. Cristo padeceu por nós, dando-nos o exemplo, para que sigamos os teus passos. Interessante que no Novo Testamento vai ter pelo menos 3 palavras que falam de exemplo. Mas aqui nesse texto, o exemplo ele é muito específico. É um termo grego chamado hipogramos, que é a mesma coisa de quando você está alfabetizando uma criança, que tem aquele caderninho de pontilhado, que você tem que seguir o pontilhado certinho. Então, o que acontece? Ser cristão é seguir os pontilhados de Cristo, é seguir esse exemplo. É você demonstrar o Cristo em você. As pessoas verem Cristo no seu ato, na sua vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar. Porque tem uma coisa interessante, pastor Eduardo, que discurso e vida tem que ter uma convergência. A gente vai ver muitas pessoas que têm um discurso muito bonito, mas a sua vida é incongruente àquilo que ele fala. Então tem que ter essa congruência entre vida e discurso. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. A gente, na teoria, é tudo muito bonito, mas viver isso na prática. Eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? São todos os valores que envolvem o cristianismo. O amor, a caridade, a generosidade, a bondade, esse domínio do eu, né? É a gente não explodir, é se portar bem diante da sociedade, não apenas dentro do âmbito religioso, dentro da igreja em que eu faço parte, mas eu levar isso para a sociedade, levar isso para a minha vida, de forma que as pessoas mensuram na minha vida esses traços de Cristo. Essa vida de Cristo é em mim. É dessa forma, é ser cristão. Ser cristão, além de crer no Cristo, é viver como Cristo viveu. É se aproximar o máximo de Cristo e lutar para ser igual a Ele em tudo. Isso é ser cristão. Do cristianismo. Tem uma colocação, eu não sei a verdade, a veracidade, mas achei interessante. Eu vi na biografia de Moody não, que libertou a Índia lá, do Gandhi. Mahatma Gandhi, né? Tem uma expressão que me chocou muito, que segundo ele tinha um padre que andava com ele, e esse padre tentava convertê-lo ao cristianismo. E Gandhi vira para esse padre e fala assim: se um dia um cristão, por um dia, conseguir viver o que Cristo pregou, eu me converto ao cristianismo. É muito profunda essa pergunta e às vezes desafia a nossa conduta, não é, pastor Hildo? Ele mesmo lançou aquela máxima: creiam no Cristo do cristianismo, mas não creiam no cristianismo desse Cristo. Repita. Creiam no Cristo do cristianismo, mas não creiam nos cristãos. Porque ele se decepcionou muito quando foi para a Inglaterra e viu como que é a vida cristã na prática. Na verdade, eu não digo a vida cristã, a pseudo-vida cristã, porque a gente sabe qual que é a vida cristã de fato. E especialmente Gandhi viveu na Inglaterra num momento de grande frieza espiritual, onde o evangelho já estava migrando para os acalorados ambientes do sul, né, do globo terrestre. Hoje nós vimos, infelizmente, muitas igrejas lá na Inglaterra, em toda a Europa, sendo fechadas pelo esfriamento espiritual. E é algo interessante, talvez eles continuam sendo crentes, mas não são mais cristãos, não sei desde quando. Essa é uma resposta muito dura, mas é uma verdade. O problema disso é o liberalismo, pastor, teológico. Essa questão do liberalismo teológico, infelizmente, no Brasil tem sido tomada.
Esses dias o senhor ouviu a respeito daquela questão daquele pastor batista que foi afastado da ordem dos batistas. É um cara que é muito liberal na teologia, porque essa teologia deles relativiza a fé. Eu não discuto a questão da contemporaneidade do evangelho. O evangelho ele tem que ser contemporâneo, mas aquilo que são pilares, aquilo que são dogmas do evangelho, eles não podem ser removidos. A gente pode, às vezes, trazer uma aplicabilidade contemporânea de roupagem do evangelho, de abordagem, de linguagem, de comunicação, mas aquilo que é dogma, aquilo que é doutrina, não pode ser removido. E o grande problema da Europa, esse esfriamento aconteceu por causa dessa questão. Mexeram com aquilo que eram fundamentos. É igual que está escrito lá em Provérbios, capítulo 22, se eu não estiver enganado, o verso de número 30, que fala: não remova os marcos antigos que foram deixados pelos seus pais. As pessoas têm removido os marcos do evangelho, têm trazido dentro dessa política, do politicamente correto, essa filosofia nociva, em que você não pode pensar dentro da bolha ideológica deles, de alguma forma tem prejudicado o evangelho. Porque o que acontece? A pregação do evangelho, ela é uma contracultura do mundo. Não adianta. Os nossos valores, eles sempre estarão na contramão dos valores do mundo. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo. E quando ele fala não vos conformeis com este mundo, ele não está falando mundo como criação, mas mundo como sistema, como uma era, como um tempo, como um século, aquilo que rege, a filosofia que rege esse mundo atual. Então, quando a igreja parte para isso, da gente ser muito bem vista pelo mundo, para que a gente seja aceita dentro dessa cultura do politicamente correto, a gente acaba destruindo os valores vitais do cristianismo. Muito bem, já temos algumas perguntas aqui. Como a pessoa pode perceber, né, como eu percebo que eu passei de crente para cristão ou ao contrário? Como eu posso identificar isso? Eu acho que aqui está falando um pouco de frieza espiritual, né, pastor Eduardo? Sim, Marcos. Uma das questões que o Rildo falou, e traduzindo aqui também para todos, você, a partir do momento que a sua crença é maior do que a sua igreja, a sua crença é maior do que a Bíblia Sagrada, a sua crença o que você pensa é mais importante do que a sua comunidade vive, então eu acho que você está deixando de ser cristão e está começando a ser mais crente. Porque crer, muitas vezes, não quer dizer que você está seguindo algo. Eu posso acreditar numa coisa e viver outra totalmente diferente. Agora, cristão é corpo, alma e espírito imbuído no mesmo intuito. Somos todos membros de um só corpo. Não é assim mesmo, pastor Rildo? Isso, certinho, pastor. Tem crente que tem gente que é crente na crença errada. E ele coloca aquilo como valores fundamentais. Então, o que acontece? Quando a pessoa deixa de ser um cristão para ser um crente, quando os seus achismos se tornam mais importantes e relevantes do que a doutrina. Por que a gente tem que basear na questão da fé? Existem dois pilares a respeito da fé. A gente tem a fé no sentido objetivo e tem a fé no sentido subjetivo. A fé no sentido objetivo é só a obediência à palavra. É a fé que eu posso tocar, ela é tangível, ela é concreta. É o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a nossa fé. A fé do cristão. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível. Ela é, de fato, o manual que conduz o cristão às mansões celestiais, à vontade de Deus. E agora, o que acontece? Dentro desse subjetismo da fé, tem muita gente que crê em coisas erradas, crê em coisas próprias dele, fé criada por ele mesmo, dentro dos seus achismos, dos seus pensamentos. São doutores segundo as suas próprias crenças, não as crenças do Evangelho. Achei interessante
texto que diz: não vos conformeis com esse mundo, nem o que nele há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, suave e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, no local de nos conformarmos ou nos adequarmos ao cristianismo, nós estamos à procura de um cristianismo que se adeque ou que se acomode com aquilo que eu me sinto mais confortável. E muitas vezes isso tem acontecido e tem desviado pessoas boas do caminho. Cristo não veio para te acomodar. Cristo veio sim para te incomodar e para te fazer mudar. Ninguém muda de propósito. A sociedade, se você parar para pensar, a sociedade só evolui por necessidade. Nunca evolui simplesmente por desejo próprio. Se você pegar antropologicamente falando, nós passamos de nômades e fomos passando várias etapas no nosso crescimento social até chegarmos nessa sociedade complexa e globalizada que nós vivemos, por isso mesmo, por necessidade, não é por vontade própria, que a mudança sempre gera transtorno. Pastores, podemos dizer que Pedro, até o momento em que negou Jesus, ele era crente e após esse fato ele passou a ser cristão? Essa eu deixo contigo, Hildo. Não necessariamente nesse aspecto. Ele estava muito próximo de Jesus. A questão dele negar Jesus é a questão do próprio medo, do temor da pessoa em si, de perder a vida. Tanto é que isso foi tão chocante para a vida de Pedro que ele voltou a ser pescador. Ele voltou atrás. Ele se decepcionou consigo mesmo. Ele não decepcionou com Cristo. Ele decepcionou com ele. E dentro do seu entendimento, ele acharia que resistiria àquilo. Mas titubeou, a fraqueza humana. Tanto é que Jesus volta e resgata Pedro. Pedro não perdeu a fé em Jesus. Pedro perdeu a fé nele mesmo. Esse texto demonstra que Pedro perdeu a fé nele. Ele tinha uma crença que ele ficaria com Jesus até o fim. E o fato dele ter negado a Jesus, aquilo confrontou ele. Que ele viu que ele não tinha toda aquela resistência, mas ele não perdeu a fé em Jesus. O fato dele ter ficado triste e voltado justamente foi isso. Entendeu? Não fui capaz de ir com o meu mestre até o final. Eu o neguei. Mas Jesus, quando conhece o coração de todos e sabe que dentro de Pedro havia uma fé inabalável nele, Jesus vem e o resgata. E ele se torna o precursor do evangelho, ele se torna o grande líder da igreja, entendeu? E com autoridade ganha aquele tanto de alma para Jesus. Vocês acham que os desigrejados só estão arrumando desculpas para ser crentes e não cristãos? Pode responder? Esse tema desigrejado, mas pode responder, pastor. Acho que eu já falei muito segunda-feira passada com eles. O desigrejado é, como eu falei para você, alguém que adquiriu suas próprias crenças e que não podem ser contrariados dentro daquilo que eles acham que é certo. Então, eles são crentes neles mesmos, não são crentes em Cristo. Se eles tivessem crença em Cristo, estaria com Cristo na igreja, submetendo a uma liderança que foi colocada. Não tem igreja perfeita, não tem igreja ideal, mas é a igreja real, é a que eu tenho. Então, o que eu vou fazer é o melhor ali. Se não me engano, 2 Coríntios 12:10, pois quando sou fraco é que sou forte, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Em outras palavras, a igreja é uma conjuntura de pessoas fracas que estão buscando forças em Deus. A partir do momento que o crente é autossuficiente a ponto, e eu digo crente, não cristão, autossuficiente a ponto de não depender mais de ninguém, ou de se auto-intitular desigrejado por escolha, eu acho que ele já deixou de ser fraco e está confiando na força do seu braço, não no poder de Deus. Esse é um perigo muito grande, tem sim. Respondendo a pergunta, tem aflorado muito no coraçãozinho de muita gente essa questão. E devemos tomar cuidado. Cristo é um só, mas cristãos são muitos.
e a multiforme graça de Deus alcança muitos. Porém, o próprio Cristo falou, onde 2 ou 3 estivessem unidos no meu nome, ele também estaria. Já é mais um indício que Cristo sempre projetou a igreja para ser um local de crescimento do cristão. Muito bem. Essa agora vai por minha conta mesmo. O pastor Eduardo, até na segunda-feira a gente falou sobre esse assunto de um amigo meu que entrou em contato comigo para falar em relação que ele era um desigrejado. Eu vi hoje uma postagem dessa mesma pessoa no Facebook dele, ele postando um vídeo do Caio Fábio, do pastor Caio Fábio. E a gente tem visto aí que o Caio Fábio tem apregoado muito isso. Ele era da Presbiteriana, né? Sim. Depois ele montou um próprio ministério para ele e saiu. Pastor Rildo e pastor Eduardo, o senhor acha que esses líderes que apregoam essa questão da não necessidade de estar frequentando a igreja tem influenciado muitas pessoas a deixarem as igrejas e tornarem-se um desigrejado? Começar pelo nosso convidado de honra, Rildo. Alguém me ligou aqui no meio do negócio e eu não captei a pergunta. Ele está falando dessas lideranças que tem, no caso do Caio Fábio, né? Que tem promovido, de uma certa forma, esse movimento dos desigrejados a partir do momento que ele se rompe com a sua igreja, com a forma de pensar. Se isso tem promovido o desigrejado no âmbito... É isso mesmo, Marcão? Eu enrolei aqui. Não, foi isso mesmo. Ele, na verdade, ele é o grande ícone disso, né? Dos desigrejados. Ele é igual assim, todos os desigrejados têm o Caio Fábio como seu guru. Ele é o guru desse movimento. Caio Fábio era um notável pregador, creio eu que eu nunca vi alguém de uma oratória tão perfeita como ele. Um entendimento, um autodidata extraordinário. Ele foi o único autodidata que se tornou um pastor presbiteriano. Mas o que acontece? O Caio Fábio ele criou um império evangélico. Então, ele tinha uma influência extraordinária a nível de Brasil, a nível de mundo. E devido ao seu pecado, ao seu adultério, que ele não esconde para ninguém, muitas pessoas bateram muito. Então, ele cria esse movimento antissistema mais por uma revolta pessoal do que, de fato, algo ideal, que foi construído a partir de suas ideias. Não. Caio Fábio, você percebe que ele é uma pessoa extremamente revoltada com o sistema, revoltada com tudo e com todos. Ele bate em tudo e todos, parecendo que ele é a única pessoa que tem ele é o novo iluminado que trouxe uma nova mensagem do evangelho para todos. E ele contribui muito para isso, né? Porque muitas pessoas se espelham nele, o alcance das suas mídias é muito grande. Então, tem milhões de pessoas que seguem o Caio Fábio como desigrejado e o tem como esse guru, como tem esse líder máximo deles. Tá? Mas isso é um movimento que vem a partir mais da sua revolta pessoal. Quem conhece a história do Caio Fábio sabe disso, que isso é mais uma revolta dele, né, do que, de fato, um ideal criado por ele. Eu acompanho o Caio Fábio há um tempo também. De algumas coisas dele eu gosto bastante, principalmente que o pastor Rio estava ressaltando aí, da oratória dele. Realmente, né, a gente vê pelas entrevistas e pelas palestras que ele dá que ele é um grande palestrante, né? Tem ali uma facilidade muito, muito grande de atrair a atenção das pessoas. E agora já partiu para um outro lado também, que a gente nem quer entrar muito nesse mérito aqui, mas só voltando à questão dos desigrejados. Essa onda, vocês acreditam que ela vai perpetuar ou vai ser só mais uma questão de modinha, pastores? Logo vai acabar, já que os argumentos são muito fracos, os argumentos são muito superficiais. Pode responder? Por favor. Vai aumentar.
Por quê? Porque essa sociedade é superficial, infelizmente. É uma questão remanescente, e é como a Bíblia diz: os remanescentes serão poucos. Serão mais essas pessoas que vão aderir a essa modinha. Por quê? Porque a gente vive uma sociedade de pessoas superficial. As pessoas não são profundas. É uma sociedade em que as pessoas têm necessidade do seu ego ser amassageado. Mas o pastor Eduardo é de uma geração em que a gente tomou muita porrada. E uma geração que cresceu na base da pressão. Essa geração não aceita pressão. Eles não aceitam ser contrariados. A gente cresceu sendo contrariado. Nossos pais não faziam as nossas vontades. Entendeu? Então, a gente vem de uma geração que quer que amassageie o ego dela. Elas não querem ser confrontadas. E o que acontece? Essa questão de desigrejado são pessoas que têm o ego muito inflado e que não aceita ninguém vir aqui e murchar o ego dela. E no cristianismo não tem bambam. Olha para vocês ver a tônica do cristianismo. Pedro acabou de falar, Jesus perguntou: e vós, quem dizeis quem eu sou? Jesus fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus percebe um ego inflamado de Pedro. O que Jesus vira para ele e fala assim: por isso eu te digo, Simão, filho de Jonas, que quem te revelaste isso não foi carne e nem sangue, foi o meu Pai que estás no céu. O cristianismo, ele confronta o seu ego, ele confronta quem você é, porque para haver mudança, não existe uma mudança igual o pastor Eduardo falou. As mudanças só aconteceram pelas necessidades. Uma geração que está numa zona de conforto, de ego inflamado e de ego massageado, é uma geração que ela tem mais facilidade de aderir à superficialidade do que à profundidade. E, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, mas é uma realidade. É uma tendência que tende a crescer, infelizmente. E os remanescentes tendem a ser minoria. Pastor Eduardo e pastor Hildo, vem então aí essa onda do desigrejado como uma das grandes armadilhas para pegar aí esses crentes? Sim. Eu acho. Né, pastor Hildo? Concordando com o senhor, essa é uma grande armadilha. O evangelho sem cruz, o evangelho sem renúncia, o evangelho focado no que eu. Você pode ver que todas as pessoas, e eu falo, sem querer, tem 3 programas, nós estamos girando em torno desses desigrejados. Deve ser pela vontade divina. Mas você pode ver que toda pessoa desigrejada é muito voltada para o eu. Eu não concordo, isso, aquilo. E corroborando com o que o pastor Hildo falou, essa geração é uma geração muito chata. Meu Deus. Chata. Não, vamos falar assim, nós crescemos numa geração onde nós ouvíamos trapalhões. O que trapalhões tinha? Tinha um nordestino, estereotipado no Didi, tinha um mineiro, estereotipado no Zacarias, um negro favelado e alcoólatra, estereotipado no Mussum, né? E um gaiato, que era estereotipado no Dedé. Faziam piadas hoje tidas como homofóbicas, criticavam Deus e todo mundo e não traumatizou ninguém. O senhor já ficou traumatizado com alguma brincadeira dos trapalhões, pastor Hildo? Rapaz, eu nunca fiquei traumatizado, eu já pesei 150 quilos. Não, outra coisa, falam tanto de preconceito, falam tanto... Moço, eu te garanto, eu já apelido não, rolha de poço, bujão 70. Hoje tudo é bullying. Na minha época, bullying era só aquele negócio que a gente punha café. Eu costumo dizer que hoje tem os dedofóbicos, cabelofóbico, narizofóbico, orelhofóbico. Tem o fóbico. É uma geração chata. Está desconstruindo a nossa sociedade, baseado no que eles pensam. E sabe o que me entristece, pastor Eduardo? Um monte de cristão, com esse pseudônimo de cristão progressista, que é a roupagem do politicamente correto do comunismo. Entendeu? A pessoa não se declara um comunista porque é algo assim abrupto, mas se declara um progressista. E é crente. E congrega. Isso é algo terrível.
Pastor Rildo. Então, eu fico pensando, se tá ruim agora, imagina daqui 10 anos. Rildo, eu tive o privilégio de fazer faculdade de geografia, enquanto o saudoso Milton Santos, tinha considerado o Papa da geografia brasileira, um senhor negro, mineiro, com dezenas de títulos doutor honoris causa, e ele falou algo, perguntaram para ele numa palestra o que é a visão dele de direita e de esquerda. Ele perguntou para que lado o relógio anda. O cara falou para a direita. Mas a partir que o relógio passa das 6 horas já é esquerda. Então todo movimento precisa de equilíbrio. Tudo que é a esquerda está diminuindo, tudo que é a direita está aumentando até passar do ponto. Interessante a colocação de um sábio senhor com dezenas de doutor honoris causa. Parei para pensar, foge à ordem natural das coisas, esse movimento esquerdista. Além do que, nós temos uma cambada de esquerdistas gourmet. O cara está criticando o capitalismo, mas está com o iPhone na mão, está com um smartwatch, nem sei falar o nome desse bicho, no braço, está com o iPad, quer as comodidades do capitalismo e está criticando o capitalismo ao mesmo tempo. E aí se pergunta onde ele vai passar férias, se é em Nova York ou em Havana. O único esquerdista que eu conheci foi Che Guevara. Você sabe como que o Che passava as férias? Ele tirava férias do ministério lá em Cuba e ia cortar cana com o proletariado. Passava férias cortando cana. Então, ele era médico. Infelizmente, é uma sociedade assim que o inimigo, de fato, cegou essa sociedade. É uma hipocrisia tremenda. Esses dias ainda teve, pastor, já que aqui é um bate-papo, esses dias eu rachei de rir de um postzinho que colocaram. Chegou no lugar lá, o cardápio estava nessa pseudo-linguagem, que isso para nem linguagem é inclusivista, né? E o rapaz não estava entendendo o cardápio, pergunta para a moça, o que quer dizer isso aqui? Não, é que nós somos inclusivistas, tal. Aí o rapaz perguntou, então vocês têm cardápio em braille, já que vocês querem incluir? Ela, não. Vocês têm rampa de acesso, banheiro adequado para deficiente físico? Foi perguntando, não tinha nada. Então vocês não são inclusivistas coisa nenhuma. Vocês são modistas e chatos. É um modismo, é um povo chato, que por causa de uma minoria quer destruir a maioria. E aí eu fico perguntando, se isso se generaliza, a gente está indo contra a nossa própria sociedade. Está indo contra a própria sociedade, vai chegar um ponto que isso vai se generalizar de tal forma que a raça humana não vai se multiplicar. Só me fez lembrar de uma das pessoas que por incrível que pareça, eu como pastor, eu admiro alguns posicionamentos dele, Clodovil, quando foi questionado, tentando levar por esse movimento chato, né, de fobia de tudo, ele falou, não, minha sexualidade não me define como ser humano, define a minha sexualidade. O que me define como ser humano é as atitudes que eu tomo, é o caráter que eu tenho, são as atitudes e as omissões que eu faço que me conduzem a dizer quem eu sou. Não é simplesmente a sexualidade. Resumindo, ele falando, reduzir o que eu sou, a minha sexualidade, eu estou estereotipando a minha ignorância. E é fato. Muito sabe o que ele disse. Sabe mesmo. E, infelizmente, pastor, muitos cristãos estão aderindo a isso. Para ficarem bem, igual o pastor lá, o pastor que eu referi lá, discípulo do Caio Fábio. Ele está assim, até a mídia colocou assim, pastor herói perseguido por bolsonaristas. Outra coisa terrível, falar que toda direita é bolsonarista é um ledo engano. É um ledo engano. Tudo hoje que contraria a esquerda é bolsonarista. Nós vemos pessoas, jornalistas sendo perseguidos. E não é jornalista mais. A partir do momento que defende uma tese de direita, é bolsonarista. Gente, nós devemos deixar, está muito polarizada essa discussão. Como pastor, eu fico horrorizado com a polarização do pensamento em nossos dias.
Eu sou uma pessoa de direita e não quer dizer que eu sou bolsonarista. Se eu tivesse um quadro e tivéssemos um quadro de aceitação melhor, vou dar um exemplo, como o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, se ele fosse um quadro político de relevância e ele é um cara de direita, eu votaria nele. O problema é que eles estão querendo reduzir a gente ao movimento lulista, que sim, aí sim, não é um movimento nem de esquerda, é um movimento do Lula, que não representa os ideais de esquerda coisa nenhuma, representa um projeto de poder particular de uma elite que tem explorado há décadas o proletariado. Infelizmente, se você parar para analisar, tá até na fala do Ciro Gomes, o governo do Lula foi o governo que mais enriqueceu bancos. Você para e pensa, o que era o Itaú antes do governo do PT? O que era o Santander antes do governo do PT? O que era o Bradesco antes do governo do PT? E o que virou o Itaú, que virou o Bradesco, que virou o Santander? Eu estou falando de banco privado, esses bancos privados, que hoje praticamente tem um monopólio do mercado financeiro no Brasil. Essas três instituições, tirando os outros dois bancos públicos que tem, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, mas colocando esses três bancos, praticamente eles monopolizam todo o mercado financeiro no Brasil. E aí a gente tem que morrer nessas taxas de juros abusivas. Foi a época que mais liberou crédito, mas um crédito maldoso. Tem gente pagando até hoje o pato daquela questão. Só enriqueceu o banco. Entrou dinheiro a rodo no Brasil e esses dinheiros só beneficiou bancário, empreiteiro, frigoríficos que ajudavam esse governo corrupto, que foi o quê? Um aparelhamento de tirar dinheiro. E tem crente que apoia isso. Tem crente... Aí é onde que eu falo, pastor. Nós vivemos no advento da informação. A informação hoje está na nossa mão, com o nosso smartphone, mas uma informação que não vira conhecimento. É um povo leigo, é um povo que não sabe as coisas, tem a informação, mas não consegue ter conhecimento. É um povo ignorante. E a ignorância é a fábrica disso aí. Ela vai fabricar esse tipo de gente. Muito bem. Na verdade é o seguinte, a gente tem acompanhado aí o que os pastores estão conversando, e aí a gente acaba um assunto puxando o outro, e é isso que é bom do podcast, é essa interação, né? Toda essa conversa que depois as pessoas vão participar com a gente também. A verdade é o seguinte, hoje você tem que ser uma coisa ou outra, né? Você não pode expressar a sua opinião fora disso. O que o pastor Rio também disse, eu sou de direita, não sou bolsonarista. Se houver uma terceira via viável, que tiver chance de ganhar, claro que eu vou votar nessa pessoa, mas se não houver, né, vamos partir para onde a gente tem mais... a gente acerta mais, né? Pelo menos no meu caso, por exemplo, que tenho essa prática de estar votando. Só fazendo um link aqui, enquanto você lê as perguntas, né? Tem tudo a ver esse termo política, essa politização polarizada, com o tema que nós estamos falando em ser cristão e ser crente, porque eu faço um desafio público. Eu desafio um militante vir a público e falar qual a ideologia política do seu partido. É uma militância, com todo respeito, tanto de direita como de esquerda, muitas vezes é uma militância burra, não conhece o que prega seu próprio partido. Você falar que é liberal no PT, você falar que é a favor do mercado sendo um membro do PCdoB, você defender a China como modelo de comunismo, é um capitalismo selvagem tem lá. Então, é a mesma coisa nos cristãos. Muita gente se diz, e eu estou falando, assim, remedando aqui o Enoque, né? Se diz ser desigrejado sem nem ter conhecido a igreja,
Quem conhece Jesus, quem entende o que é ser cristão, ele tem uma visão diferente de mundo, ou então nunca conheceu a Cristo. Nunca conheceu. Muito bem. Pastor Eduardo e Pastor Rildo, o pessoal está perguntando aqui o seguinte: eu posso ser cristão dentro da religião católica? Pergunta aos universitários. Com o senhor, Pastor Rildo. A Igreja Católica, ela está no grupo dos cristãos. Ele é um cristão católico, ele não é um cristão protestante. A gente tem que entender, dentro do cristianismo, a gente tem um cristianismo católico e temos o cristianismo cristão, tem o cristianismo ortodoxo, tem o cristianismo ortodoxo russo, tem o cristianismo ortodoxo do Oriente, tem o cristianismo ortodoxo grego, tem o cristianismo ortodoxo da Etiópia, que é uma igreja muito peculiar, que tem muita crença do judaísmo nela, e há quem diga que essa religião surgiu a partir da chamada Igreja Católica Copta, que surgiu a partir do filho que Salomão teve com aquela rainha de Sabá, entendeu? Tem os grupos do cristianismo, do mesmo jeito que dentro da religião muçulmana você tem xiitas, sunitas e outros grupos minoritários. Vamos falar dos dois grandes grupos, né, dentro do cristianismo: o catolicismo romano e o catolicismo e o protestantismo. O catolicismo romano é totalmente diferente, os dogmas deles são totalmente diferentes dos nossos. O nosso cristianismo, que é esse que surgiu a partir da Reforma Protestante, ele é voltado para a Escritura, só a Escritura. O cristianismo católico, além da Escritura, tem as tradições da Igreja. Segundo o cristianismo católico, a Bíblia existe por causa da religião. Então, a Igreja ela é mais importante do que a Bíblia. Nós somos diferentes. A nossa Bíblia ela é mais importante do que a religião. Então, há essas diferenças. Tem, sim, o cristianismo católico e tem o cristianismo protestante. O cristianismo protestante ele é mais ortodoxo, mais voltado para a palavra, mais voltado para o que a palavra diz. Ele não trabalha com tradições junto com a palavra. A palavra ela tem a última palavra de tudo. É interessante você falar, eu tenho liberdade para dizer que eu fui católico muitos anos, de uma certa forma até criado para ser padre, era um almejo de meus pais que eu me tornasse padre, e a gente vê essa questão, o catolicismo versus o protestantismo. O catolicismo vive de tradições, e o evangelho ele tem crescido muito justamente por isso, que é uma religião mais livre, onde dá-se liberdade à palavra de Deus para transformar vidas. Haja visto, para vocês terem noção, hoje nós já somos quase 40% do povo brasileiro já é evangélico. E há uma projeção que nos próximos 10 anos seremos maioria no Brasil. Por quê? Deve ser porque nós estamos do lado da palavra, né? Ontem foi dia da Bíblia, que está falando de forma salutar dessa questão que nós homenageamos a Bíblia, vivemos a Bíblia e defendemos a palavra de Deus. Dentro da Igreja Católica tem um movimento que se assemelha muito com as igrejas evangélicas hoje. Me passou o nome aqui agora. Os carismáticos. Carismáticos, é. Aí o pessoal está perguntando aqui se isso é um modo que a igreja arrumou para agradar aqueles que têm vontade, de repente, de sair para uma outra religião. É um jeito de prender esses católicos na Igreja Católica. A bem da verdade, o movimento carismático é um movimento que não é bem visto aos olhos da Igreja Católica Romana. A questão é que houve uma ruptura em meados da década de 90 da Igreja Católica tradicional, havendo-se esse movimento carismático que provavelmente, muito provavelmente, se desligaria dela, então eles tiveram que fazer uma adequação para aceitar o movimento carismático. Hoje já não é tão assim flagrante o preconceito contra os carismáticos, mas eu posso falar que eu vivi o início desse movimento carismático, era muito mal visto aos olhos da Igreja Católica Apostólica Romana, esse movimento carismático. O senhor tem algo assim, pastor, a dizer? O senhor experimentou esse período também? A renovação carismática católica, ela acabou sendo o mal necessário.
né? Eles não aceitam, vai contra todos os padrões deles, de fato, mas como seria uma ruptura muito grande e que demandaria muitos adeptos, eles acabou aceitando isso dentro da Igreja Católica, tendo sua programação, né, paralela. A renovação carismática ela não trabalha dentro da programação formal da igreja, ela tem as suas programações, até os seus horários de cultos, as suas liturgias são totalmente diferentes das liturgias católicas, os seus horários de culto são fora, né, do horário de culto da igreja católica. O pessoal está lembrando aqui, pastor Hildo, que inclusive no movimento carismático existe até o batismo com o Espírito Santo, né? Eles pregam até isso no culto carismático, né? Acaba sendo um batismo do santo induzido, né? Uma indução que... Como que a gente define uma comunidade que, de fato, foi batizada com o Espírito Santo? A gente tem um problema muito grande em que existe a experiência e existe a sugestão. Tem pessoas que são sugestionadas a falar línguas estranhas. Elas não falaram, elas não tiveram uma experiência de falar línguas estranhas. E isso acontece até também no meio nosso evangélico. Como que você conhece uma comunidade genuinamente que fala línguas estranhas? Pela diversidade das línguas. Quando você vê uma língua muito parecida com a do líder local, e a gente vê muito em movimentos pentecostais autônomos, independentes, como a gente é pregador itinerante, a gente vai em muitas igrejas, então a gente observa e tem essa observação. Tem muito local que ali não teve um processo das pessoas falar línguas estranhas. Elas foram induzidas pela sugestão a falar línguas estranhas. O que acontece na renovação carismática? Você não vê uma genuinidade de uma experiência, como é nós aqui da Assembleia de Deus, eu mais o pastor Eduardo, que já estamos aí pelo menos 2 décadas na Assembleia de Deus, que a gente participou da Assembleia de Deus clássica, a gente participou daqueles movimentos de fato do Espírito Santo, não nesses movimentos, infelizmente, no meio pentecostal, banalizou muito essa questão de dons, bagunçou muito. Mas nós que viemos ali, que somos ainda do pentecostalismo clássico, que a gente via de forma espontânea esse falar línguas estranhas, a gente vai perceber que havia uma variedade muito grande de línguas. E aí você vai ver que ali, de fato, houve uma experiência espiritual, carismática. Mas quando você vê um grupo muito grande falando a mesma língua, e você vai perceber o mesmo som, e geralmente um som parecido com o líder religioso, você vai perceber que não foi uma experiência espiritual, mas foi uma indução através do sugestionamento. Que às vezes divergem daquilo que nós acreditamos, né? Alguma pergunta nova aí, Marcos? O povo tá ligando, meu WhatsApp não para de tocar. Muito bem. Pastores Hildo e Eduardo Messias, posso ser cristão mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo? Depende da teologia que você acredita. Por exemplo, os calvinistas acreditam que a partir do momento que você aceita Cristo, já tem uma unicidade de pacote completo. Não é essa experiência. Mas eu creio que o falar em línguas, para nós que somos no movimento pentecostal, é uma consequência do ser cristão. Mas deixar com o Hildo, que é o meu teólogo de plantão aqui, está me ajudando. Olha, o cristianismo e falar em línguas estranhas, embora o falar em línguas estranhas é um dom espiritual, carismático, pela experiência com o Espírito Santo, não, você pode ser um cristão sem falar línguas estranhas, tranquilo, vai para o céu normal. O falar línguas estranhas não te habilita a ser salvo, né? É apenas mais algo
que venha a salvação, mas um presente dessa salvação, essa bênção extraordinária. Agora, eu acho que todo cristão que é pentecostal, ele tem que buscar isso, ir atrás disso, orar e ter essa experiência que é extraordinária, magnífica. Eu aconselho todos a terem essa experiência maravilhosa. Mas como item de salvação, não. Você vai ser um cristão. Se você não falar línguas estranhas e você é piedoso, você tem todos os traços de Cristo, você vai ser salvo tranquilamente, vai entrar nas mansões celestiais. Agora, falar línguas estranhas é uma busca pessoal sua. Eu acho que todo cristão deveria. Muito sábia a colocação sua, pastor Hildo. Apesar de eu falar assim que é uma consequência para nós pentecostais, porque o pentecostal que não fala em línguas parece que não é um pentecostal completo, assim, estou falando de uma forma rude de ser, mas a sua salvação depende somente da sua renúncia de si mesmo, de aceitar Jesus como seu único e salvador. Haja visto, nós estamos falando aqui do movimento desigrejado, que às vezes não renunciaram o seu eu ainda é maior que Jesus. Pastores, sou evangélico e vejo muito essa diferença. Às vezes eu pergunto à pessoa, você é crente? Ele fala, não, sou evangélico. E agora vocês estão introduzindo a palavra cristão. Qual que é a diferença? Crente, evangélico e cristão. Vamos começar pelo pastor Hildo. Crente é o termo genérico, é a crença em qualquer coisa. Crença em você, crença na religião, crença em tudo. Isso é ser crente. Cristão é aquele que crê no Cristo, né? Aí o cristão evangélico é o cristão que crê no Cristo e no evangelho de Cristo. Onde há uma diferença? Por que usou esse termo evangélico? Evangelho para distinguir o cristão evangélico do cristão católico. Porque o cristão evangélico é o que crê no evangelho de Cristo, que o evangelho de Cristo é a palavra de Cristo. E o cristão católico, ele é um cristão que crê além da palavra na tradição. Nós não cremos em tradições. Por isso que somos evangélicos. A nossa fé é evangélica. É a fé no evangelho, nessa boa nova do Cristo, que foi nos deixado como o pilar da nossa fé, como o manual da nossa fé, como a nossa bússola até as mansões celestiais. Somos direcionados pelo evangelho. Por isso somos evangélicos. Amém. E, respondida a questão, passaremos para a próxima pergunta. Muito bem. Pastor Eduardo hoje está descansando, porque ele vem de 2 temas aí que pegaram pra valer, viu, nos podcasts passados, viu, pastor Hildo? Por isso que ele está hoje explorando o senhor aqui, deixando mais para o senhor responder, porque ficou aí 2 semanas já que ele não consegue descanso, porque o pessoal aí, os desigrejados, pegaram ele de jeito aí. Mas se saiu muito bem, quem quiser assistir o podcast passado, é só você pesquisar aí no YouTube, tá? Crise na fé, o cristão e a fé. Esses 2 temas aí que acabaram entrando nesse assunto, porque houve algumas participações aqui, e aí as perguntas foram respondidas e esses podcasts têm crescido após a sua apresentação. Então, se você também quer assistir, é só entrar no canal da Interativa Web Rádio TV e assistir aí esses podcasts da semana passada e da retrasada, e todos os outros podcasts também que estão lá disponíveis para você no nosso canal. Só lembrando, Marcão, enquanto você prepara a próxima pergunta, só lembrando aqui que nós respeitamos todas as formas de pensar, e até mesmo porque eu tenho alguns amigos que entraram em contato comigo. Você pode entrar, nós estamos tratando no particular com muitas pessoas a respeito dessas polêmicas. Tem crente dentro da igreja que não sabe o que está fazendo dentro da igreja. É importante você se localizar, você entender. Por isso que Deus deixou pastores. Esse podcast é um bate-papo informal, respeito sua posição, mas estamos falando daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós queremos que você entenda que pode ajudar a sua vida. Esse é o nosso posicionamento apolítico e aministerial. Nós estamos falando aqui de cristão para cristão. É um bate-papo segunda de pessoas que creem, pessoas que têm o evangelho como a máxima regra de fé e conduta, e pessoas que querem entender e conhecer melhor os desafios de ser cristão no Brasil de hoje. Muito bem, pastor Eduardo e pastor Hildo, a pergunta é o seguinte:
para que eu seja um cristão completo, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e também ser batizado nas águas? Olha, Marcos, em primeiro lugar, os dois os dois quesitos deixados por Cristo é crer no Senhor Jesus e ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Essas são as duas únicas exigências para você ser salvo, dadas por Jesus. Os demais são ferramentas que vão ajudar na sua caminhada. São upgrades da fé, vamos dizer assim. Eu posso falar upgrade ou eu estou forçando a exegese da questão, pastor Hildo? Não, tá certinho. Então vamos lá, me ajuda, corrobore aí comigo. O que o senhor me diz disso? Isso é uma ordenância, né? Crer no Senhor Jesus e for batizado. Tem que crer e ser batizado. Quando eu sou batizado, eu estou reafirmando a minha fé. Estou dizendo que eu criei e agora estou sendo morto. A palavra batismo é, de fato, morrer. É enterrar. É morrer para renascer para uma nova vida. Quando eu estou batizando, eu estou dizendo, eu aceitei isso. Eu quero isso. Eu quero viver por isso. Essa nova vida que vai emergir das águas é uma vida nova em Cristo. Entendeu? Claro que a gente que vai ter que conviver o resto da vida com a nossa natureza. Né? O Paulo sempre falou da questão da nossa natureza. Batizado ou não, você vai viver uma guerra contra a sua natureza carnal, humana. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma consequência. Eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Eu fui batizado no Espírito Santo no dia 29 de julho de 1995 e fui batizado nas águas no dia 29 de novembro de 1995. Então, 4 meses antes, eu fui batizado no Espírito Santo e depois eu batizei nas águas. Por causa de quê que eu batizei nas águas? Porque é todo aquele trâmite de agenda de sede. Né? As sedes têm as suas datas trimestrais de batismo. Como eu me converti no mês de março, né, de 93, eu era muito novo, eles não queriam me batizar porque eu era de família católica, só eu que era crente em casa. Eles esperaram uns 2 anos para me batizarem. Mas aí Deus fez essa maravilha comigo. Um pouquinho antes do meu batismo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei línguas estranhas a primeira vez, tive uma renovação, uma fé forte. E aí fui batizado nas águas. Então, todo cristão que se converte, o seu objetivo é ser batizado, se tornar um membro do corpo de Cristo. Porque o batismo é a morte, mas a minha inclusão no corpo é a ceia. Eu tenho que cear. A ceia está dizendo que eu aceitei o convite. Quando você vai estudar a respeito de ceia, você vai lá atrás ainda no judaísmo, na tradição do Kiddush, que quando alguém preparava uma mesa com pão e vinho, é que estava te convidando. E quando eu aceito o convite, eu estou fazendo parte do meio. Então, o crente ele tem que se converter, ele tem que se batizar, e ele tem que cear, e ele tem que buscar o Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo. Isso é a vida cristã. É muito interessante essa questão que o senhor falou. Em outras palavras, o batismo é uma cerimônia. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência. O batismo nas águas é um rito. E já o batismo com o Espírito Santo é uma experiência pessoal. É um rito público com experiência particular. É algo diferente. Os dois são muito importantes, mas é bem como o senhor falou mesmo, pastor Rio. Hoje eu estou, como diz o Marcos, nós estamos pegando carona com o senhor para descansar um pouquinho aqui, que nós passamos 2 semanas respondendo os nossos amigos. Graças a Deus, Marcos, recebi diversos e-mails, recebi muitas pessoas mandando mensagem no nosso WhatsApp e na maior parte das pessoas agradecendo a Deus por esse instrumento. Tem gente falando até que esse podcast é um culto na sua casa. Não é bem um culto, mas é uma discussão que pode elevar a sua fé. Amém. Muito bem. Estamos então aqui hoje com a participação do pastor Hildo, né? Ele está aí, onde ele está, pastor? Maringá.
Maringá, tá lá em Maringá, e participando com a gente também, ele que é da cidade de Goiânia. A gente quer agradecer demais a participação dele, né? Já estamos aí com 1h05 já de podcast, e algumas perguntas foram respondidas aí, e algumas pessoas vão poder tirar aí as suas dúvidas, né? Depois vão rever esse podcast e rever os seus conceitos. Então, para encerrar, eu quero passar a oportunidade para o pastor Rildo trazer as considerações finais, e ele ficar por aí para ele nos trazer a bênção apostólica. Depois o pastor Eduardo também trazendo as considerações finais e fazendo a oração do nosso podcast. É um podcast, é um bate-papo, né? Nós aqui não estamos defendendo nenhuma ideologia, nem atacando nenhuma ideologia, nenhum pensamento, mas como tem a participação de um pastor como apresentador e um outro pastor como a nossa participação especial, temos que terminar assim com a oração e a nossa bênção. Pastor Rildo, obrigado demais. Foi muito bom ter o senhor participando com a gente aqui. A gente espera o senhor outras vezes aqui no nosso podcast de segunda. Amém. Eu me sinto honrado pelo convite, muito gostoso. Foi tão gostoso que a gente nem viu a hora passar. Eu achei que tinha só uns 20 minutos que a gente estava conversando aí. Que Deus abençoe você, Marcão, com esse projeto na rádio. Que Deus abençoe todos os ouvintes da rádio, poderosamente. Ao meu querido amigo, pastor Eduardo, uma pessoa da qual eu tenho em alta consideração, considero muito como um homem de caráter, um homem de Deus, de fato. Onde ele chega, a bênção de Deus chega. Ele tem a unção de Josué na vida dele. Onde ele coloca a planta dos pés, a bênção chega. Então, se você quer ser abençoado, meu irmão, aí em Firminópolis, chama o pastor Eduardo para ir na tua casa. Se ele colocar o pé lá, a casa vai ser abençoada. Você quer ser abençoado, comerciante de Firminópolis, chama o pastor Eduardo, que o simples fato dele pisar no seu comércio, a bênção de Deus estará lá no seu comércio. Você será abençoado, tá bom? No seu empreendimento, o que você fizer, chama o teu pastor. Os pés do seu pastor é ungido, tem uma bênção sobre a vida dele. Sem falar as mãos. Isso eu estou dizendo só a presença dele. Não estou nem falando dele colocar as mãos. Que Deus abençoe o senhor, meu amigo, poderosamente. Foi uma honra. Todos os ouvintes, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui em Maringá, orem por nós, que a gente está nessa saga aí maravilhosa. Muito obrigado por todos. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês em todas as áreas espirituais, emocional, financeira, e que nessa mudança de ciclo, Deus abençoe sua vida. Depois a gente pode até fazer um podcast, pastor, de ciclos, falar sobre ciclos. É muito importante isso. Para final de ano, é muito bom. Fica marcado já, pastor. Só ver a data para nós estarmos falando dessa questão. E esse podcast tem abençoado muitas vidas, enriquecido muitas vidas, e eu louvo a Deus por ter amigos como o senhor, que enriquecem o nosso bate-papo, mesmo informal. Tem sido de uma grandeza teológica muito grande quando tem pessoas como o senhor. O pastor Marcos Sérgio tem nos ajudado, o pastor Hugo lá de Itumbiara, são sempre amigos, né? De vez em quando nós temos aqui também presença de alguns profissionais da saúde. Já tivemos um podcast, 2 podcasts, né, Marcos, a respeito de psicologia, o crente e a depressão, e o crente e o que mais? A saúde mental, né? Naquele Setembro Amarelo, a respeito da depressão, a respeito do suicídio. Então é um prazer ter o senhor conosco, que Deus abençoe a sua vida. Queremos receber o senhor em breve aqui em Firminópolis. O senhor sabe que o senhor é um amigo, o senhor é um irmão que eu tenho. Então só quero agradecer a você, Marcos, agradecer a você, pastor Rildo, a sua muito digna esposa que está servindo aí de cinegrafista para o senhor. Mas o senhor está podendo, hein? Cinegrafista e esposa. Glória a Deus. E glória a Deus. Assim nós estamos felizes, que Deus abençoe a sua vida. Lembrando a você que nós estamos numa semana muito especial. Amanhã nós estamos no 6º episódio da nossa série de estudos sobre Apocalipse. Nós estamos desafiando aqui para falar sobre Apocalipse. Estamos na terça-feira, pastor, e até agora estamos no capítulo 2. Não saímos ainda nem da terceira carta, e Deus tem falado poderosamente. Então, te convido já a estar participando amanhã do culto, vai ser bênção. Nesse final de semana nós estamos com a presença da missionária Gisele Teles. Para quem não conhece, pastor Rildo é testemunha, grande mulher de Deus, né, pastor? Uma das maiores pregadoras do estado de Goiás, disparado. Só maior assim, na grandeza da palavra, que tamanho é baixinha. Baixinha, prega demais. Ela, para mim, é a melhor pregadora oratória dentro de Goiás. Não tem ninguém que tem a oratória que ela tem.
e muito usada nos dons espirituais. Então eu já te convido, vai ser bênção, Deus abençoe. Marcão, você quer trazer uma palavra final? Nós já podemos pedir o pastor Hildo para orar, abençoar o nosso povo e trazer a bênção para eles. Só lembrar aí, o pessoal que está nos acompanhando aí, não deixar de se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, porque quando nós estivermos ao vivo, você vai ser notificado pelo próprio YouTube que nós estamos entrando no ar, e aí sempre com assuntos de total interesse seu, né, para o seu aprendizado, como você viu aqui hoje, que foram palavras aí que vieram tirar as dúvidas, né, porque todos nós temos dúvidas. E nesses 2 últimos podcasts eu aprendi bastante. O pastor Eduardo também destacou aí. Em todos os podcasts a gente vem aprendendo muito, mas esses 2 últimos e esse de hoje também veio para trazer uma palavra de aprendizado a todos vocês. Então, se você gostou, compartilha esse podcast. Compartilhe esse link no grupo do WhatsApp da sua família. Se você quer nos ajudar, se você quiser colaborar com o nosso podcast, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para manter e levar sempre para você um podcast de qualidade. Se você quiser nos ajudar a manter esse podcast no ar, temos despesa como energia e despesas operacionais. Você pode nos abençoar com qualquer valor, tá? Lembrando de falar do Alto Posto Cardoso. Sim, ia falar agora. Se você vai abastecer o seu carro, você vai lá no Alto Posto Cardoso, onde o combustível é de qualidade, seu carro não vai ficar engasgando e você vai rodar muito mais, porque você pensa que não, mas a qualidade do combustível, ela é essencial para que o seu carro também economize combustível, ou seja, se o seu carro faz uma certa quilometragem, você colocando combustível de alta qualidade, ele vai fazer muito mais quilometragens com esse litro de álcool ou gasolina ou diesel, dependendo do que for o seu carro. Então, combustível de qualidade no Alto Posto Cardoso, que tem nos abençoado e nos ajudado a manter aí esse podcast no ar, tá bom? Então, não se esqueça, 3681-1335, para você quiser tirar suas dúvidas, é o telefone lá do Alto Posto Cardoso. Se você quiser nos ajudar, pode entrar em contato com o pastor Eduardo e também comigo, para você estar colaborando com a gente, né? No 64 9938 1086 é o nosso telefone aqui do podcast Imersão Empresarial para você estar nos abençoando. Não se esqueça de se inscrever no canal, espero vocês na próxima segunda-feira e agora eu vou aqui receber as bênçãos dos 2 pastores, dos 2 homens de Deus que estão com a gente aqui no nosso podcast de hoje. Com o pastor Hildo, a palavra de oração e a bênção apostólica. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu apresento todos os ouvintes, ó Pai, todos os participantes desse podcast. Abençoe a vida deles em todas as áreas, ó Pai. Na física, espiritual. Abençoe também, Senhor, todos os seus projetos. E que esse ano que está para iniciar seja um ano de bênção na vida deles. Abençoe esse programa. Abençoe o pastor Eduardo à frente da igreja em Firminópolis. Abençoe todos os seus membros, ó Pai. Abençoe a vida do Marcos poderosamente. Todas as famílias, Senhor. Abençoe todas as casas. E que esse ano seja maravilhoso, abundante e cheio da presença de Deus. Eu aprendi um princípio assim, na terra de Abraão, na terra de Melquisedeque, Abraão só paga dízimo. Então, a bênção apostólica para o pastor Eduardo, que é a autoridade maior aqui. Amém, obrigado pela consideração. Então, vamos lá. Antes de dar a bênção, mais uma vez, obrigado ao Hildo, a sua muito digna esposa, que estão aí participando com a gente. Forte abraço. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe você pelo carinho da sua audiência. Marcão, mais uma vez, obrigado. Além de ser um apresentador, é responsável pela técnica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Santo Espírito de Deus, vencer sobre nossas vidas não só agora, mas para todo sempre. Amém. Amém. Forte Amém. abraço, Deus abençoe a todos. Abraço. Deus abençoe.